Olá pessoal, aqui é o Wellington, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de VBA. Na aula de hoje estarei apresentando para vocês os objetos do Excel e como vocês podem navegar, consultar e entender um pouquinho mais sobre eles e suas propriedades, seus métodos, né? Para isso nós utilizaremos o próprio site da Microsoft, onde eu estarei disponibilizando o link para vocês aí abaixo do vídeo, onde vocês podem realizar a procura de vocês e até utilizar esse site para que vocês possam ir aprendendo, né? Lembre-se, né, que na primeira aula eu expliquei para vocês que o VBA ele serve não apenas para o Excel, mas para muitos outros softwares da Microsoft, né? Então aqui no site da Microsoft nós temos alguns softwares aqui que utilizam o VBA, né? Aqui nesse canto esquerdo nós temos o Access, o Excel, né? Na aula de hoje eu estarei apresentando para vocês algo voltado mais para o Excel, mas as ações que você verá nesse vídeo, né, também se aplicarão para utilizar no Access e nos demais softwares aqui apresentados. Então vamos lá. Neste Excel aqui, ó, vamos clicar nessa setinha. Clicando nessa setinha você tem uma visão geral, os conceitos, né, referência do Visual Basic de gráfico do Excel, né? É bastante interessante vocês darem, né, uma olhada aqui, né, dar uma fuçada aqui no site, tem bastante conteúdo, tá, para vocês aprenderem aí de forma gratuita. E aqui o que interessa nessa aula, né, é esse cara aqui, ó, modelo de objetos. Então vou pedir para vocês clicarem nessa setinha. E aqui nós temos todos os objetos aqui, né, do VBA, né, em relação ao Excel. Então, assim, galera, tem uma imensidão de objetos, tá? Se você é um cara fanático, assim, que aprendeu o Excel detalhadamente, em cada detalhe, em cada parte, né? Eu confesso que eu não conheço tudo isso aqui não, tá, pessoal? Mas, assim, o mais importante é você utilizar, né, o gravador de macros lá do Excel e depois você visualizar as suas macros, ver o comando, né, que aquela macro gerou, e aí sim, se você tiver dúvida a respeito daquele comando, né, você vir aqui nessa biblioteca, pesquisar aqui aquele comando, né, e aí você dar uma analisada melhor nele. Então aqui, ó, vou apresentar para vocês, né, a raiz de tudo aí, né? Que no caso é o objeto application. Quem que é o objeto application? É esse cara aqui, ó. É o Excel, tá? O próprio no VBA, o próprio Excel em si é esse objeto application, né? Então vamos dizer assim, o Excel, ele é o pai de todos os objetos que tem dentro dele. E para referenciar o Excel lá no VBA, nós não digitamos Excel, nós digitamos Application, né, que é esse cara aqui. Então esse cara aqui merece uma atenção boa, tá? Vou clicar na setinha dele. Então aqui nós temos o objeto Application, os eventos pertencentes a esse objeto, os métodos e as propriedades. Mas nós vamos apenas navegar por objetos nessa aula, tá? Para vocês vão entender como que fica mais didático, tá? Então vou pedir para vocês clicarem aqui em Objeto Application. Então, clicando no Objeto Application, vai abrir aqui ao lado, né, uma janela dando maiores detalhes, explicando, né, ó, aqui, ó, representa o aplicativo inteiro do Microsoft Excel, tá vendo que bacana? Então aqui, ó, ele dá até alguns exemplos, tá, da utilização do application, né? Então aqui, ó um exemplo bem interessante, ó, tá vendo? Ele está colocando o application, aí ele coloca um ponto final e chama um objeto filho do application, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês todos os filhos desse objeto application, tá? Então um dos filhos dele é esta coleção de objetos aqui, né? Que também é conhecido como um objeto, né? Ou Windows. O Windows serve, né, para nós referenciarmos uma janela do Excel que está aberta, né? Então, quando nós abrimos mais de uma pasta de trabalho no Excel, né,
aqui embaixo, nós podemos lá no VBA representar cada uma dessas pastas, né? Uma das formas, né, que nós podemos representar é a janela delas, né? A janela delas aqui embaixo, né? É através desse Windows aqui, né? E aqui entre parênteses e entre essas aspas aqui, nós podemos colocar então, né, o nome da nossa pasta de trabalho, seguido, né, da extensão dela. E aqui depois ele coloca um outro ponto final e digita Activate, que no caso vai servir para ativar essa janela, né? Aqui no caso então é um método, tá, pessoal? Ele está executando uma ação. Então, para ele chegar até esse cara aqui, ele fez o que? Ele pegou o elemento pai de toda a aplicação, que é o Excel em si, né? Esse application, e através do ponto final ele chamou um filho direto, né, do application aqui, certo? Aqui ele dá alguns outros exemplos, tá? Então eu vou descer aqui. Então aqui embaixo nós temos todos os eventos, tá? Vocês vão aprender nas próximas aulas o que são eventos, tá? Então aqui tem uma lista de todos os eventos e vocês podem clicar neles para ver mais detalhes de cada um deles, tá, pessoal? Eu não aconselho vocês fazerem isso agora. Esperem a videoaula de eventos chegar para que vocês façam isso, tá, pessoal? Aqui nós temos os métodos, né, que são os responsáveis por executar ações, né? Lá na planilha do Excel, por exemplo, se o cálculo da planilha, né, eu não sei se vocês conhecem essa opção lá, né, mas tem como nós deixarmos lá no Excel o cálculo da nossa planilha manual, certo? Então as fórmulas, né, que nós colocamos no Excel, quando elas estão com essa opção de cálculo manual, elas não são atualizadas automaticamente. Nós precisamos clicar em um botão para que isso aconteça, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui dentro do objeto application, né, esse método calculate, que ele vai servir então para calcular todas as funções, né, do Excel, né, da minha pasta de trabalho ativa aí. Além de muitas outras, né, muitos outros métodos que temos aqui, né, ó, temos o método esse método aqui também, ó, ele serve para nós executarmos macros que criamos, tá? Vocês vão aprender mais para frente. Esse método aqui, ó, pessoal, show de bola, vou ensinar para vocês depois, ó. Ele serve para nós criarmos atalhos, né? Que quando nós gravamos uma macro lá no Excel, ele só aceita que nós apertemos o Ctrl e mais alguma coisa para executar aquela macro. Com esse send case aqui, ó, nós conseguimos criar assim a tecla de atalho que a gente quiser, né? Então é muito bacana também. Vamos continuar aqui, ó. Aqui nós temos as propriedades, né? Ó. O que são propriedades, né? Propriedades, eu vou até dar uma aula específica para isso, mas de uma forma clara para vocês. Por exemplo, a cor de uma célula é uma propriedade dessa célula. O texto que está dentro dessa célula é uma propriedade dessa célula, né? Então nós temos assim várias propriedades aqui, né? Por exemplo, o Active Cell é uma propriedade, né, pertencente ao objeto Application, que é o objeto que estamos vendo no momento, né? Então essa propriedade vai retornar a célula que está ativa no Excel no presente momento. Então nós temos muitas outras propriedades, né? Se eu clicar aqui em cima, né, da propriedade, ó, vai abrir uma outra janela, ó, explicando certinho, tá vendo? Para que serve essa propriedade? Tem até exemplos aqui mostrando para nós, tá? Muito bacana, vou voltar aqui para trás, tá? E aqui, descendo um pouquinho mais para baixo, deixa eu só dar uma olhada aqui, ó. Eu quero mostrar para vocês também que o objeto aqui, no caso application, né, ele tem algumas propriedades que também retornam, né, os filhos dele, né? Por exemplo, ó, essa propriedade aqui, worksheets, né, ela retorna um objeto, tá? Que no caso é uma coleção de todas as planilhas que nós temos no Excel. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo bem prático no Excel
para que vocês entendam tudo isso que eu estou falando aqui da biblioteca de objetos, tá? Só para vocês entenderem. Ó. Então vamos clicar aqui nesse Worksheets, né, que é uma propriedade do application. Ó. Vamos ver aqui, ó. Para um objeto application, retorna uma coleção sheets. O que é sheets? Sheets, pessoal, significa planilhas, tá? São essas planilhas aqui embaixo, tá, pessoal? Essas planilhas simples que nós criamos aqui são as sheets, tá? Então deixa eu voltar aqui, que representa todas as planilhas na pasta de trabalho ativa para um objeto workbook. Retorna uma coleção sheets que representa, tá vendo? Tudo detalhadinho. E aqui nós temos um exemplo, tá? Ó, este exemplo exibe o valor da célula A1 da sheet 1 na pasta de trabalho ativa, né? Então aqui, ó, eu só tenho uma pasta de trabalho aberta, que no caso é a pasta 1, né, conforme vocês estão vendo. E eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou vir aqui na planilha 1 e na célula A1 eu vou escrever então a palavrinha teste, certo? Vamos voltar lá no site, ó. Olha lá, exibe o valor da célula A1 na pasta de trabalho ativa. Então aqui na célula A1 eu digitei teste. Vamos ver então se esse exemplo desses caras aqui funcionam mesmo, né? Então aqui nós temos um botãozinho de copiar, ó. Eu vou copiar então esse nosso exemplo aqui, né, que ele está dando para nós. Então eu vou vir aqui no Excel, vou vir aqui em desenvolvedor, Visual Basic, e aqui observem, né, que eu não tenho nenhuma macro criada ainda, então eu vou vir em inserir, vou clicar aqui em módulo. Então inserir um módulo, tá? Todas as macros têm que estar dentro de algum módulo. Vou dar um duplo clique nesse módulo e aqui eu vou digitar, né, ó, sub. Toda macro, tá, que nós criamos no Excel, até a macro manualmente que eu vou criar agora, ela começa por essa palavrinha, tá? Então sub espaço o nome da macro. No caso eu vou dar um nome de teste também, tá? Abrir e fechar parênteses e dar enter. Ele já cria aqui para nós o end sub, né, que significa o seguinte: tudo que eu digito, toda a macro, né, todos os comandos que eu colocar aqui, eles vão essa macro, né, ela vai terminar assim que ela chegar nessa palavrinha end sub. Então não adianta eu escrever comandos aqui abaixo do end sub que vai dar erro, tá, pessoal? Então eu vou colocar aqui dentro, né, dessa nossa estrutura os comandos. E o comando que eu vou colocar é aquele comando que eu copiei lá no site, né? Então eu vou dar Ctrl V aqui, ó. Olha lá, ó. MSGBox, que é um método utilizado para exibir uma mensagem na tela. Espaço. Agora eu vou digitar o parâmetro para o meu MSGBox. O que eu quero que o meu MSGBox exiba na tela? No caso eu quero que ele exiba, né, o valor da célula 1, né? E lá na Microsoft eles me falaram que esse comando aqui exibe o valor da célula 1. Vamos dar uma avaliada nesse comando, ó. Worksheets, ou seja, Worksheets o que é? Uma coleção de planilhas. E aqui dentro das aspas aqui, ele colocou Sheet 1. Pessoal, no Excel, na versão em inglês do Excel, tá? Aqui não vem escrito planilha 1, ela vem escrito Sheet 1, tá? Então esse nome que está aqui, ó, se eu executar vai dar erro, ó. Vou executar, eu vou selecionar qualquer parte, né? Vou colocar o cursor em qualquer parte desse código e vou clicar aqui para executar. Ah lá, ó, deu um erro, tá vendo? Ó, subscrito fora do intervalo. Bom, eu já sei o que é esse erro, já expliquei para vocês, né? Então vou clicar aqui em fim. Aqui, em vez de sheet 1, eu vou digitar então planilha 1. Ponto range A1. Opa, é a célula que eu quero. Ponto value, ou seja, a propriedade value da célula A1 que está dentro da planilha 1. Certo? Então agora aqui funcionou. Desse jeito aqui, pessoal, se eu executar, ó, já vai funcionar, tá? Só que eu poderia também, se eu quisesse, colocar toda a estrutura do meu projeto aqui. Então eu poderia digitar application, ponto, aí eu vinha com worksheets, né? Que worksheets é um filho do application. E aí depois eu venho com o range, que é um filho do worksheets.
e depois eu venho com o value, que é uma propriedade do range A1, que é a minha célula. Olha só que comando grande, né? O Excel ele é bem camarada, tá, pessoal? Então algumas coisas, assim, o VBA ele é bem camarada, ele tem assim uma inteligência assim muito grande que eu acho que até alguns outros compiladores aí de programação devia ter, né? Porque, por exemplo, ele sabe, né, que o worksheets pertence ao application. Então, ele não exige que eu digite esse application. A única coisa que ele não saberia é, por exemplo, se eu tivesse uma outra pasta de trabalho aberta aqui embaixo, e eu digitasse esse comando aqui, ele não saberia a que pasta de trabalho, ele saberia que eu estava me referenciando à planilha 1, mas ele não saberia de qual pasta de trabalho seria essa planilha 1. Se seria da pasta 1 ou se seria da pasta 2, né? Ele não sabe. Então, se eu não informar aqui na frente a qual pasta de trabalho, né, essa planilha 1 pertence, se eu não informar esse detalhe, o que o VBA vai fazer? Olha como que ele é inteligente. Ele vai, então, executar esse comando na planilha 1 da pasta de trabalho que tiver ativa no momento. Certo, pessoal? Então, ó, vamos executar esse comando aqui com o application, tá? Só para vocês verem funcionando aí, ó. Que legal. Application, executar lá. Funcionou perfeitamente. Então, eu tentei nessa aula explicar para vocês, né, que vocês têm esse recurso aqui, né, para vocês procurarem e entender um pouquinho mais sobre os objetos, né, ó. Então, você pode procurar aqui no filtro diretamente, ó, por exemplo, worksheets, né, ó. Ele já vai trazer aqui a informação, você clica nela, ó. Ele já vai te dar um detalhamento sobre o que é worksheets, vai te dar um exemplo, tá? E é um recurso assim muito bacana e quebra um galhão, tá, pessoal? Um galhão mesmo. Então essa aula fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e aguardo vocês na próxima. Até mais!